Amados e amadas, a paz do Senhor. É um prazer estar com vocês em mais uma aula pela EBP em Foco, direto de Teófilo Otoni. Hoje nós vamos falar sobre o mandamento de número 8, o oitavo mandamento, não furtarás. Lembrando, senhores, que na lição de número 9 passada, nós vamos falar na lição número 10, na lição número 9 nós estudamos sobre o tema não adulterarás. Lembramos sobre a importância do mandamento para a conservação da família, os senhores lembram disso? E principalmente o significado de adultério, fornicação e prostituição. Essa lição é muito especial porque ela vai cair no dia 8, Dia Internacional das Mulheres. Desde já eu quero deixar um grande abraço para todas as professoras do nosso Brasil e fora do Brasil. Quero deixar também um grande abraço para algumas pessoas que estão conectadas conosco e têm compartilhado, curtido o nosso site, se inscrito no nosso canal. Vai um grande abraço aí para DJ Irã Yeshua, Leandro de Pernambuco, Gorete Lima de Mauá, São Paulo, Presbítero Marcos Gonçalves de Itajaí, Santa Catarina e toda a igreja de Santa Catarina. Que Deus te abençoe, meu amado. Adalberto Aguiar, junto com Adalberto está a Igreja Assembleia de Deus de Itaju do Colônia, na Bahia. Todo o grupo de jovens que tem nos assistido. Adalberto, Deus te abençoe, meu amado. Elias Augusto, Márcio Melo e Joel Gomes. Que Deus possa abençoar vocês, professores, e continuar dando graça. Como sempre, eu tenho grandes homens de Deus comigo, e hoje eu tenho uma mulher de Deus aqui comigo, que vai abençoar o nosso trabalho. Ela é advogada, estudante de teologia, também como os demais que estão aqui, para me ajudar na bancada hoje, Janaína Carneiro. Eu vou apresentar de um a um para vocês, e que eles fiquem à vontade. Como sempre, nós vamos ler tópico por tópico, e vamos explicar tópico por tópico. Eu tenho comigo o presbítero Rafael. Fica à vontade, meu amado, seja bem-vindo. Paz do Senhor, meus irmãos, bom estudo para todos nós. Tenho comigo o professor Marcelo. A paz do Senhor para todos que estão aqui, que hoje nós possamos aprender mais ainda sobre essa lição que é muito importante para a nossa vida. E professora Janaína, advogada Janaína. Para mim é uma alegria estar aqui hoje. Quero cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, cumprimentar a bancada aqui e agradecer desde já a oportunidade que nós temos de aprender juntos um pouco mais da palavra de Deus. Hoje eu tenho uma representante feminina em homenagem às mulheres, não é isso, rapazes? Que Deus possa abençoar essa aula com a grande Janaína. Amados professores e professores, pega a sua caneta, pegue o seu papel e anote, à medida que eles forem falando e forem citando alguns textos bíblicos, que você possa anotar. Tem grandes professores aqui, o professor Marcelo sempre está me acompanhando, o professor Rafael, hoje tem a Janaína, que é nosso convidado. Eu vou começar hoje a introdução com o meu amigo Rafael, falando sobre não furtarás. Amado, que você possa tirar grande proveito dessa lição, como tem tirado das demais. Amém? Professor Rafael, fica à vontade. Na introdução, o oitavo mandamento é o terceiro da série de proibição absoluta, expresso com duas palavras, e fala basicamente sobre dinheiro e bens, trabalho e negócios. Não pode haver paz numa sociedade se não houver respeito mútuo pela propriedade. Todo ser humano tem o direito de possuir bens e propriedades e, tendo conseguido as coisas de maneira lícita, ninguém tem o direito de privá-lo de suas conquistas. Ok, professor, a bancada fica à vontade, só levantar a mão que eu passo a palavra para vocês. Desde já, anote nessa introdução que esse mandamento ele nos proíbe tomar ou lesar, isso aqui é muito importante, bens do próximo, seja de qualquer modo. Esses bens diz respeito a bens terrestres, frutos do trabalho dos homens, exige um favor do bem comum a respeito da destinação universal dos bens de propriedade privada. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é propriedade privada, e a Janaína vai falar um pouquinho sobre o que é propriedade privada. Tomar ou reter bem de outras pessoas, mesmo que não fira a lei, amado, isso é proibido. E nós precisamos entender isso, que a igreja está entrando num contexto atual de que muitas das modinhas que o mundo apresenta, né, dentro do nosso contexto atual, as pessoas acham que é lícito. Às vezes é lícito para a comunidade local, mas é ilícito para a Bíblia. Nós vamos falar sobre isso. Pagar salários injustos, aumentar preços, aproveitar da ignorância e da miséria alheia. É ilícito também ficar especulando o valor do bem para se tirar proveito, como nós temos hoje no caso da agiotagem. Isso é ilícito.
a corrupção na compra, o julgamento daqueles que devem tomar decisões de acordo com o direito, trabalhos mal feitos, fraude fiscal, falsificação de cheques e faturas, gastos em excesso. Vamos falar sobre todas essas coisas aqui hoje. Eu vou começar falando com a professora Janaína. Sim, minha amada, fica à vontade. Então, o presbítero Elias, ele abordou a questão da propriedade privada. Privado é quando o Estado não tem participação naquele bem. Ou seja, eu tenho um imóvel, então ele é meu e não tem participação com o Estado. É privado, de uma pessoa civil, então não tem nada a ver com o Estado. Isso é uma propriedade privada, mas eu gostaria de abordar algo muito importante que eu tenho dito, aprendi isso com a juíza doutora Tânia Tereza. Ela disse que os 10 mandamentos, ele é a coluna dorsal da Bíblia, assim como a Constituição brasileira é a coluna dorsal de todas as leis. Então, se uma lei não estiver de acordo com a Constituição do Brasil, ela vai sofrer um processo chamado arguição de inconstitucionalidade, porque ela não está de acordo com a lei, que é a Carta Magna, que é a Constituição. Então, a Bíblia também, ela, se nós podemos perceber de fato, ela está pautada nos 10 mandamentos. Ela é a coluna dorsal e nós não devemos desprezar os 10 mandamentos. Nós devemos cumpri-los da forma que Jesus fez. Muito obrigado, professora Janaína, pela explicação. Muito bem começado. Eu vou continuar no tópico número 1 com o professor Marcelo, que fala acerca da abrangência. Sim, meu amado, fica à vontade. Vamos lá. Abrangência. Numa leitura superficial, parece tratar-se apenas da proibição de simples furto ou mesmo da aquisição ilegítima de propriedades ou possessões de outras pessoas ou grupos. Mas o mandamento vai muito além disso. Diz respeito a qualquer negócio ou vantagem ilícita e que deixe o outro no prejuízo. Estende-se ainda a provisão de emprego para que todos possam ganhar seu sustento de maneira digna e honrada. E isso envolve justiça social. Este é o grande desafio dos governantes no mundo inteiro. Ok, professor, nesse tópico 1, nós precisamos entender, e toda a minha bancada, eu acho que vai estar de acordo comigo, que mesmo nós estando dentro de um padrão moral que nós cristãos temos, mas mesmo estando dentro da sociedade corrupta, nós temos que permanecer honestos. Esse desafio hoje, na verdade, ele está sendo construído ao longo dos tempos por todas as igrejas. Por quê? Porque nós somos, a Bíblia diz, nós somos a luz e o sal da terra. Mas tem muitas pessoas dentro da igreja que não se apresentam como luz e sal. E ela entra na sociedade tentando lesar as pessoas, tentando ganhar proveito. Isso, meu amado, é interessante que Paulo condena e toda a Bíblia vai condenar. Eu queria que o professor Marcelo abrisse para mim 2 Timóteos 3, versículo 1 ao versículo 5. É interessante que nós cristãos, mano, precisamos mostrar a diferença para a sociedade. De que maneira que eu mostro a diferença para a sociedade, professor? Não sendo participante de tais ações. Pelo contrário, eu devo condená-las. Paulo fala muito sobre isso. Sim, professor Marcelo, 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 5. Pois bem, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Tem alguma coisa semelhante com esse tempo que nós estamos vivendo? O que vocês acharam disso aí? Professor Marcelo, professor Janaína, fica à vontade. Sim, Marcelo, pode falar? É só ligar a televisão do Jornal das 8, que é muito evidente a atual conjuntura que a gente percebe, que é a política atual. Tudo permeia como se fosse uma coisa normal. Todas as pessoas que são investigadas no âmbito da política têm algum envolvimento, algum crime
de furto, de roubo. A professora Janaína. Não, eu penso que na questão da desonestidade em si, é como se nós estivéssemos no passado, mas é como que se o apóstolo Paulo estivesse vivendo o presente, ele estivesse aqui dentro do nosso contexto. Então nós entendemos com isso que a raça humana, ela é assim. E sem Jesus, ela quer sempre levar vantagem de alguma forma. Nós podemos perceber aqui que quando o irmão Marcelo, o professor leu, ele diz que diz respeito a qualquer negócio com vantagem ilícita. Nós, às vezes, ficamos aguardando um irmão ou alguém passar uma determinada necessidade que ele precisa vender uma coisa mais barata. O terreno do irmão vale 100 mil reais. Eu vou esperar ele ficar com as pernas ruins, quebrado, que eu vou comprar por 20. A Bíblia diz lá em Mateus 5,20, Jesus disse assim: se a vossa justiça não se exceder, e em muito a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então isso é justiça. Se é 100 mil, 100 mil. Muito obrigado, gostei. Realmente nós começamos no tópico. Professor, anote esses tópicos que os professores estão dando para que você comece a defender essa tese dentro da sala. Isso é muito importante. Nós precisamos levar para a cabeça do nosso aluno, principalmente homens e mulheres que estão num nível de trabalho mais elevado, que isso é pecado, mas Deus condena tais ações. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, fala sobre o objetivo, com o professor Rafael, o presbítero Rafael. Sim, meu Marcos. O propósito do mandamento, não furtarás, é a proteção e o respeito pelos bens alheios e pelo próximo. Vinculado a este mandamento está o trabalho como recurso para que cada um possa obter sustento à sua família de maneira digna. A legislação é dada a Israel numa estrutura hipotética, utilizando-se de suposições, um estilo de fácil compreensão. A desonestidade, em todas as suas modalidades, é um câncer na sociedade. É um mal que presencia ser erradicado. Ok, é um mal que precisa ser erradicado. Eu queria que os irmãos da bancada abrissem para mim Efésios 4, versículo 28. Efésios 4, versículo 28. Acerca quando nós falamos de honestidade, Salmo 101, versículo 6 e 7. Isso é muito interessante. Eu queria comentar sobre esses dois versículos, meus amados, para que nós tenhamos Salmo 101, versículo 6 e 7, professor Rafael, sim? Sim. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e o que anda num caminho reto, esse me servirá. Muito obrigado. O número 7 diz assim: nenhum enganador habitará em minha casa, nenhum mentiroso será meu conselheiro. Nós vamos ver a diferença de Deus já falando para o salmista, de que ele procura os retos para que andem com ele, e desde já esses enganadores estarão fora da sua casa. Eu quero falar Efésios 4, versículo 28, alguém achou para mim aí? Marcelo? Sim, professor Marcelo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. É interessante, eu quero comentar nesse tópico, hein, professor, que desde Adão, quando o homem peca, Deus não poderia amaldiçoar o homem, porque o homem era bendito. Foi uma criatura criada por Deus, e essa criatura ela era bendita. Deus então tem que amaldiçoar a terra. Quando Deus amaldiçoa a terra, então a terra produz o que nós chamamos de cardos, espinhos, aquela coisa toda. Lá em Gênesis 3, versículo 17, 19, você vai falar sobre isso. Logo nós precisamos entender que quem cria o trabalho é o próprio Deus. Desde o início, Adão já lavrava a terra, isso nós sabemos muito claro. E as pessoas têm um ditado popular dizer assim: eu queria saber quem criou o trabalho para que eu pudesse matar. Amado, o próprio Deus foi quem criou o trabalho, então você vai ter que matar Deus. Deus tem para si o trabalho como primazia no reino espiritual e também no reino carnal. Nós precisamos entender isso. Professor, você precisa levar para a sua sala que a própria Bíblia diz: o preguiçoso vai ter com a formiga. E isso é interessante. Nós precisamos entender que o ato de Deus colocar sobre a terra a maldição não é que o homem comece a trabalhar naquele momento. Não.
ele iria ter uma dolorosa pena de trabalhar com os espinhos. Isso seria mais difícil. Mas desde o início, em Gênesis, vamos dizer que o homem já lavrava a terra, já cuidava da terra, e esse trabalho era particular do homem. Deus deu para que ele cultivasse e dominasse. Ok? Professor Janaína, fique à vontade. Queridos, a gente precisa entender que todo não de Deus é uma proteção. Quando ele diz que não furtarás, o Senhor está tentando nos proteger das consequências deste pecado. No que tange a palavra do Senhor, nós estamos falando do 8º mandamento, quando se viola esse 8º mandamento, que é furtando. No que diz respeito à lei aqui terrestre, nós estamos falando dos crimes contra o patrimônio, onde a gente vai violar um dispositivo legal que é de não furtar. Está lá no Código Penal brasileiro, no artigo 155 do Código Penal. Diz que nós não devemos furtar, né? Furtar, aí diz, furto, ele tem uma pena, um furto comum, ele tem uma pena aí de 1 a 4 anos. Um furto qualificado vai até de 2 a 8 anos. Eu gostaria de dizer para os irmãos que existem crimes contra o maior patrimônio, que é a nossa vida, que não chega a 6 anos, 8 anos de prisão. Então, a importância que o ser humano na Terra dá para um furto, por exemplo. Mas Deus também tem falando que nós não devemos violar o que é do outro. É uma questão de proteção. Quanto àquele que está fazendo, para ele não sofrer as sanções, e é uma questão de proteção quanto ao que também está sofrendo a lesão, de ser lesado. Então, eu gostaria de deixar para isso aqui, para esta parte, é que Deus, quando diz não, Ele quer te proteger, Ele quer me proteger de alguma coisa. Ok, muito obrigado, professor Janaína, pela atenção. Mais alguém na bancada, fica à vontade. Eu queria vou continuar aqui, no tópico de número 3, ainda com a professora Janaína, que fala acerca do contexto. Sim, Memara, fica à vontade. Então, diz assim, segundo a tradição rabínica, o sentido primário deste mandamento era a proibição de rapto de pessoas para serem vendidas como escravos. O mesmo verbo hebraico, ganav, quer dizer furtar, é usado para tráfico de pessoas. Esse tipo de crime era comum naquela época. O rapto de José do Egito é uma amostra daquele contexto social. O Novo Testamento menciona essa prática perversa. A interpretação rabínica é aceitável e tem apoio da maioria dos expositores do Antigo Testamento, mas o 8º mandamento não se restringe a isso. Ok, então nesse tópico de número 3, esse verbo ganav aí no original, a sua raiz então significa furtar. Ele tem duas maneiras de furtos que é interessante, nós vamos discutir um pouquinho mais à frente, que é diferente de roubo. Furto é diferente de roubo, nós vamos perguntar, a Janaína vai falar para a gente um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Esse ato, esse ganav, ele fazia menção ao que nós chamamos de furto de pessoas para venda. Nós vimos aí no caso de José. José teve esse caso. Agora, outros casos referentes a furto, nós podemos citar o caso de furtar, no caso de Labão, Jacó com Labão. Onde você encontra isso? No caso daquelas ovelhas salpicadas, né? Aquela coisa toda. Gênesis 30, versículo de número 36, que você levar para a sua sala. Depois nós vamos ver o caso de Raquel, furtar os ídolos do pai, que era herança. Está em Gênesis 31, 19 e 30, versículo 31. Ok? Para você levar para a sua sala, essa raiz ganav tanto serve para furtar ou vender pessoas, como também o furto que nós chamamos de furto de ídolos, no caso de Raquel. Acerca de furto, tanto furto e roubo, eu queria saber uma explicação mais detalhada da professora Janaína conosco. Sim, minha amada. Então, o furto é quando nós subtraímos para nós, ou seja, o Código Penal diz assim, subtrair para si coisa móvel de outrem. Você vai lá e pega alguma coisa que é de alguém para você. E o roubo tem que estar aplicado à violência. Se você vai pegar alguma coisa de alguém e aí você usa de violência, ele torna-se roubo. Então essa diferenciação, com violência ou sem violência. Ok, interessante. Você já passou por algum momento de furto na sua vida, Marcelo? Você sabe explicar isso é furto, isso é roubo?
Já passou por alguma coisa assim? Uma situação, exemplificando aí, de assalto, então, seria um roubo, não é isso, Janaína? Se o assalto, se usar de violência, é um roubo. Porque a pessoa chega e pode coagir a pessoa a entregar determinado bem, ameaçando com algum objeto. Exatamente, qualquer tipo de ameaça. Qualquer tipo de ameaça, com objeto, ou às vezes na força bruta. E o roubo, nesse sentido aí, é quando você deixa sua casa e a pessoa vem o furto, a pessoa, você deixa sua casa, ela está bem protegida e mesmo assim o ladrão ele pode tentar invadir essa casa no momento que você não esteja ou então que você esteja dormindo. E são situações que já aconteceu comigo, pelo menos o roubo. Já foi Agora, nesse tópico é interessante que aí tem um furto qualificado, não é isso? O furto qualificado é uma diferença do furto normal. Simples, Janaína, fica à vontade. Então, o furto qualificado, ele tem que ter emprego em algumas situações. Por exemplo, se você pega No caso da casa do Marcelo. No caso da casa do Marcelo, se houve arrombamento, já é um furto qualificado. Porque um furto simples, comum, Marcelo está desapercebido e eu pegar o celular dele escondido, colocar no meu bolso e vou embora com ele. É um furto comum. Mas se você teve emprego de alguma coisa, arrombou a casa, aí já é um furto qualificado. Aí no caso o furto comum é o ditado, a ocasião faz o ladrão. Exatamente, mais ou menos. Não vigiou. E podemos até expandir um pouco mais, né, Elias? E tem mais qualificações, eu estou falando do básico. Já essa questão do furto qualificado, podemos mencionar também os gatos, né? Tem pessoas aí que fazem gatos, que é uma ligação clandestina, que é o termo técnico, é ligação clandestina, nos cavaletes de água, fazem nos medidores de energia elétrica para ter uma vantagem, consumir energia ou água sem pagar. E há quem diga que cristãos estão fazendo gatos em antenas de televisão, que eu acho que é um absurdo. Você fazer um gato, a gente tem até um apelido, né, que é Sky Gato. Faz um gato na antena para poder assistir filmes de pornografia, filmes que não tem nada a ver com a santidade. É um problema sério. Eu gostaria então, já que já estamos nesse assunto aí, que a professora também nos explicasse aí sobre a fraude de nota fiscal. Que hoje é o que nós vemos aí, né? O pessoal quer vender muito, mas não quer pagar imposto. Bom, aí, além de pecado, como qualquer outro pecado, entra a questão de crimes contra crime tributário, ou seja, é um crime tributário. Aí entra contra tributação, se você está deixando de recolher e de pagar os impostos devidos também, é um crime. Jesus ensinou, dar acesso... É um crime tributário. Jesus ensinou, dar acesso o que é de César. Se o sistema tem essa forma de coletar o imposto, seja ela certa ou errada, nós temos que dar nossa parcela. Mas o correto é o pessoal proteste. Não está correto, baixe os impostos, mas você não pode usar de má fé para tentar tirar vantagem. Muitas pessoas têm feito aí, tira vantagem em cima também de impostos. Muito bem, muito bem. Esse tema eu acho que vai ser polêmico. Nós vamos continuar com esse tema aqui, muito interessante. Amado, inclusive, explique para a sua sala que esses pequenos delitos são furtos, são roubos. Nós precisamos ter cuidado com essas coisas, que são os pequenos momentos que surgem os grandes. Não existe pecadinho e pecadão. Isso nós precisamos deixar bem claro na bancada, que Deus condena o pecado. Isso você tem que deixar bem claro para a sua sala e para o seu aluno. Eu vou continuar no tópico número 2, agora começando sobre a legislação mosaica, sobre o furto. Quem vai ler para mim é o professor Marcelo. A pena por furto de bois e ovelhas, não é isso? Sim, mamãe, fica à vontade. Pois bem. A estrutura do sistema mosaico aqui pertence ao campo jurídico. Na nova aliança, ao campo espiritual. A pena para quem furtasse animais em Israel era restituição de 5 para cada boi e de 4 para cada ovelha, na Bíblia hebraica. Era uma pena mais leve que a do Código de Hammurabi, cuja restituição era de 30 vezes para cada animal. Mas se o animal estivesse vivo, a punição era restituir o dobro. A pena era atenuada ainda mais se o ladrão confessasse voluntariamente o furto. Seria então de 20%. Ok, professor, Levítico 6, capítulo 4, capítulo 5 fala sobre isso. Mas é interessante que no Código de Hammurabi, eu achei muito interessante que a restituição ela era de 30 vezes a mais.
Se o animal estivesse vivo, ele vinha em dobro, no que nós chamamos aí no código, na lei mosaica. Isso é muito interessante. A Torá era 5 para cada boi e 4 para cada ovelha. Na numerologia nós vamos ver que 5 é o número da terra e 4 é o número do homem. Isso é muito interessante na numerologia. Mas desde já nós vamos ver que a graça, ela vem num momento assim interessantíssimo, quando Jesus começa a restituir o que nós chamamos de códigos da lei. Por que disso? Porque enquanto a lei obrigava você a duplicar, ou você quadruplicar, ou você pagar 30 vezes mais quando o código é horário, a graça, ela diz que nós somos devedores pelos nossos irmãos. Isso é muito interessante, amado. A Bíblia diz, o próprio Jesus chegou a dizer: conhecereis, em João 3,34, conhecereis que sois os meus discípulos, quando amardes uns aos outros. E nisto saberão que sois os meus discípulos, quando amardes uns aos outros. É interessante que o professor Pedro, é interessante que ele diz que Jesus resumiu os mandamentos em 2. Amar e amar. Ama a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. Amar e amar. E nessa síntese, Jesus diz assim: agora vocês podem entender que eu sou amor. Eu sou amor. O próprio Jesus falando para os discípulos. Então, nós precisamos entender que no campo espiritual isso vai além. Porque nós sabemos que a lei da semeadura, ela acontece. E se ela acontece, nós precisamos entender que Deus tem para nós, servos de Deus, não só no campo material, a lei da semeadura, mas também no campo espiritual. A professora Janaína, para ficar à vontade, seminário. Irmãos, a gente precisa entender que todo pecado tem uma consequência. E furtar não é diferente. Tem uma consequência no mundo físico, uma consequência no reino do espírito. Nós não podemos esquecer que nós temos um adversário. E esse adversário, diz a Bíblia que nós estamos em um lugar e ali os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Mas ao nosso derredor existe o inimigo da nossa alma, procurando alguém que possa tragar. Aí que entra. No momento em que nós pecamos, nós abrimos o que alguns chamam de brecha, nós abrimos o que? Uma legalidade para que o inimigo possa ter livre acesso à nossa vida naquela área. Ou seja, se nós furtamos, uma consequência em relação a esse furto vai acontecer conosco. E no reino do espírito é a mesma coisa, reflete aqui na terra, de alguma forma, alguma consequência ruim você vai colher. Então, nós não podemos apenas pensar: eu não vou roubar ou furtar, porque se me pegar eu vou preso, ou eu vou pagar qualquer tipo de sanção. Lembre-se, a sanção maior está no reino do espírito. Você abriu uma legalidade para o inimigo agir na sua vida. Muito bem, é interessante que eu vejo Jesus dizer assim: não ajunteis tesouro na terra, em que a traça e o ferrugem corrói, mas ajuntai no céu. Ele estava saindo de uma esfera carnal e entrando numa esfera espiritual. Amado, se você entender um pouquinho, se nós pararmos para entender a Bíblia, quando Jesus diz isso, eles estão dizendo assim: você não vai poder levar o seu tesouro terrestre para o céu. Então começa a juntar o seu tesouro espiritual. Às vezes nós paramos, amado, para entender a Bíblia e nós passamos por cima de muita coisa, principalmente no campo espiritual. Nós falamos tanto do campo carnal, mas esquecemos que no campo espiritual Deus nos chama a atenção mais do que no campo carnal. E isso é muito interessante. Se nós juntássemos tesouro no céu como nós juntamos na terra, nós seremos ricos na vida espiritual. Sim, professora Janaína, fica à vontade. Eu tenho dito que o Deus deste século é um principado terrível chamado Mamon, em que todas as consequências de tudo que nós mais queremos está concernente ao dinheiro. E o furtar não é diferente. Você furta por quê? Porque é uma coisa em virtude do dinheiro. E é um principado. E às vezes nós deixamos a nossa vida ser dominada por esse principado chamado Mamon. Então assim, nós devemos o quê? Ter um relacionamento com Deus para entendermos o que devemos ou não fazer. Porque se nós abrirmos lá, alguém podia abrir para mim, por favor. 1 Timóteo 6,10. Olha, até que os irmãos achem o que foi lido aqui em relação a Efésios, o apóstolo Paulo advertiu falando: você que furtava, não furte mais. Trouxe a graça que Elias acabou de falar.
Porque naquela ocasião, eu não quero nem saber se você vai furtar mais, mas que você tem que pagar as consequências disso aí. E Jesus deixou algumas falas em relação a isso, e o apóstolo Paulo disse o que nós vemos em Efésios: quem furtava, não furte mais. Então, 1 Timóteo 6, versículo 10, na tradução hebraica, diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores por causa dele. Interessante, né? Muitas pessoas tiveram dor por causa do dinheiro. Isso é muito interessante. Paulo fala muito profundo aqui. A sua versão diz o que, Rafael? Assim? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, olha aí a consequência de um furto por causa de nossa vaidade de querer sempre mais, querer. Muito bem, amados, vamos seguir então no tópico número 2. Fala sobre furto à noite com arrombamento da casa, com a professora Janaína. Sim, minha amada, fica à vontade. Segundo a lei, se o dono da casa se deparar com o ladrão dentro de casa à noite e o matar, ele não será culpado de sangue. Não se trata, pois, de um assassinato premeditado. Além disso, a escuridão nem sempre permite identificar o ladrão, e o tal arrombador também pode estar armado. O dono da casa pode ainda alegar legítima defesa. Janaína, eu vou fazer uma síntese sobre esse tópico. Eu queria que você explicasse para mim algo que me chama a atenção. Existem inúmeros amigos meus que o sonho deles é que alguém pule o quintal deles para que eles possam matar. E cristãos dizem: meu sonho é que alguém pule meu quintal para me matar, porque a Bíblia diz que é legítima defesa. Eu sempre tive vontade de fazer essa pergunta, né? Eu sempre tive vontade, porque a lei permitia naquela época. Lembrando, senhores, que naquela época era escuro, não tinha a luz que nós temos hoje. Essa defesa, o Antigo Testamento, ele dava essa defesa, nós precisamos entender isso. Mas isso não me dá a vazão para que eu possa matar, meu irmão. Nós estamos na graça. Isso nos mostra claramente que nós devemos clamar pelo sangue de Jesus para que Ele nos proteja. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Fica à vontade, minha amada. Na verdade, perante a lei, se alguém falar: estou doido que alguém pula aqui no meu quintal para eu matar, ele pode passar, ele vai passar por um júri popular. Ele está cometendo um crime premeditado. Isso não é legítima defesa. Legítima defesa é quando você não tem a intenção, não quer, mas você é obrigado a se defender. Alguém vai me matar, eu mato ele primeiro. Aí é uma outra coisa. Agora, vem aqui que eu já estou te esperando para te matar. Você está cometendo um crime doloso contra a vida. Ok, eu queria lembrar aos senhores e senhoras professores que em Romanos 13, se os senhores puderem abrir para mim, Romanos 13, existe algo interessante, que nós estamos debaixo da autoridade. E se nós estamos debaixo da autoridade, a autoridade é quem deve cuidar de tais fatos. Portanto, meu amado, você não virou super-homem ou superman aí para fazer tais... Algo interessante. Romanos 13 diz assim: todos devem obedecer às autoridades do governo. Não a autoridade que não procede de Deus. As autoridades existentes foram colocadas onde estão por Deus. Portanto, quem resiste à autoridade, resiste ao que Deus instituiu. Amado, isso aqui é sério. Se há uma lei para que eu não possa matar, eu não devo matar. Nós temos que entender isso. E é interessante, acerca do que o professor Marcelo falou, o versículo número 7 diz assim: paguem o que se deve a todos. Se você deve ao coletor de impostos, pague impostos. Se você deve ao fisco, pague a dívida. Se você deve respeito a alguém, respeite. Se você deve honra a alguém, honre. Não deva nada a ninguém a não ser o amor recíproco. E ainda continua dizendo: pois quem ama o ser humano cumpriu a Torá. Amado, isso é importante nós falarmos sobre isso. Sim, professor, fique à vontade. Irmãos, presbítero Elias, como nós já até conversamos sobre o assunto, é algo que eu digo com muito pesar, essa questão do furto, como disse o presbítero Rafael, ele vai muito além daquilo que a gente fala, a gente pensa, do que nós até estamos dizendo aqui.
Eu sou vítima disso porque eu perdi meu irmão num crime chamado latrocínio. O que é um latrocínio? Um latrocínio é quando alguém é um roubo seguido de morte. Quantas consequências, quantas dores por conta desse amor ao dinheiro. Eu perdi um irmão onde uma pessoa entrou, roubou e matou. Além da violência verbal, de entrar, de ameaçar, ainda foi seguido de morte, aí chama-se latrocínio, que tem uma pena até 30 anos de prisão. Mas e Deus, onde entra? Aí entra aquela dolorosa questão, às vezes eu converso com a minha mãe, ela fala, eu não consigo perdoar. E eu sou obrigada a entendê-la, porque perder um filho numa situação como essa não é brincadeira. O mandamento diz que nós devemos perdoar. Mas esse aí é algo que só o Espírito de Deus mesmo que pode derramar no nosso coração para liberar perdão numa situação tão dramática como essa. Ok, amado, é muito profundo sobre esse tema, ele é muito profundo. Nós estamos lidando com um tema onde envolve vida. E envolver vida, Deus é muito científico nessa parte de ciência. Deus ele age com muita ciência sobre nós, principalmente sobre nós cristãos. Por quê? Porque o nosso pensamento ele não consegue superar a dor da perda. E isso é interessante, que existe uma cura espiritual, tem que ter uma cura espiritual para que nós possamos perdoar. Amado, isso tem que ser discutido em sala. Eu quero falar um pouquinho do tópico número 3, acerca do ladrão do dia, com o presbítero Rafael. Sim, meu amado, continue com a gente. A lei protege a vida do ladrão se ele for apanhado em flagrante durante o dia. O dono da casa será culpado de sangue se o matar. Nesse caso, a pena aplicada ao ladrão é a restituição. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Esse trecho parece ter sido deslocado do versículo 1. Se o ladrão capturado não tiver como restituir o roubo, como manda a lei, ele será vendido como escravo. Dentro do regime mosaico, espera-se com isso que ele aprenda a lição. Ok, professor? Nesse tópico número 3, esta pena é tão interessante que ela já nos arremete à graça. Por quê? Vimos que a condenação não pode ser premeditada. Você quer ver um exemplo clássico disso que Jesus deu um exemplo clássico do que nós chamamos de condenação premeditada? A mulher adúltera. Eles premeditaram o crime da mulher adúltera, fizeram aquela coisa do tinha que vir o homem e a mulher, mas isso era só a mulher. No outro dia o professor Marcelo estava falando sobre isso aqui. Tinha que vir um homem e a mulher, mas isso era só a mulher. E queriam que Jesus a julgasse. E ele disse assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então é interessante que esse crime, esse ato do ladrão do dia, se o matasse, quem o matou, ele pagava por sangue, ele tinha que pagar pelo sangue. Isso já mostrava que Jesus já vinha com a graça. Amado, nós precisamos entender que desde o início da lei mosaica, Deus já preservava a vida. E nesse tópico de número 3, algo que nós chamamos de preservação da vida. Isso é muito interessante. Sim, pode ficar à vontade. A título de informação, é interessante que quando nós temos um mandado judicial, durante o dia você pode entrar e levar a pessoa, mas à noite já não pode mais fazer isso. A não ser que você tenha uma ordem judicial para entrar ali mesmo, mas não pode. Se você tem um mandato, você tem que seguir aquilo até que a noite não caia. Depois que passou isso, você não pode. Há quem pense que tem um ladrão ali, alguém que tem uma ordem de prisão contra ele, você pode chegar roubando tudo e levar. Não é assim. Então tudo tem sua organização, os seus limites, porque nós não estamos naquele tempo dente por dente, olho por olho. Nesse caso, professora, há uma preservação da própria vida. Nesse caso, sim, nós podemos dizer isso? Em todo tempo, o Estado protege a vida. Ele pode ter feito o que for de pior. Às vezes existe uma prisão que ela está sendo fundamentada para preservar a vida
do réu. Muito interessante. Amado, um caso que me chamou a atenção e foi televisionado foi o caso daquela menina no Rio que foi morta pelos policiais num bloqueio policial e ela saiu com o carro e eles atiraram nela de fuzil. Amado, eles estão usando a júri popular, se não fala memória, por causa desse ato. Amado, em todo o tempo é colocado sobre o homem a preservação da vida. É algo de Deus sobre o homem. Isso, quando foge do padrão, nós podemos entender que é o próprio inimigo tomando isso do homem. Que não é, o homem, ninguém nasce para matar ninguém. Isso é muito interessante. É o próprio inimigo quem coloca na mente do ser humano para que ele possa matar o próximo. Eu vou continuar aqui no tópico de número 3, que fala acerca de animal solto, com o professor Marcelo. Sim, meu lado. Aqui a lei fala sobre responsabilidade de cada um pelo bem-estar da sociedade. Quem possui animais deve ter o cuidado para não perturbar o vizinho. O texto se refere à destruição do campo, na lavoura ou nas demais plantações. O dono do animal é condenado pela lei a indenizar o proprietário prejudicado com o melhor do seu campo, visto que o estrago no campo ou na vinha do outro não foi voluntário. Ele apenas largou o animal deixando-o solto. Ok, essa legislação sobre animal solto, professor, isso é muito interessante, ela visa o que nós chamamos de sustento de cada família, o bem-estar social. O porquê disso? Esse termo, boa vizinhança, ele deve estar impregnado no seio cristão. Por que eu falo isso? A própria Bíblia chega a dizer que antes que vá a juízo, Paulo afirma isso, nós devemos primeiro conversar com os da fé. E isso não acontece hoje na igreja, isso é interessante. Que nós temos um problema, às vezes são problemas que poderiam ser sanados pelo próprio pastor. Mas hoje eu falo assim, não, eu vou para a justiça, eu quero levar para o juiz, porque o juiz é quem... Amado, Paulo chega a dizer que nós devemos primeiro conversar com os da fé, para depois partirmos para o juízo. Sim, professor Janaína, fique à vontade. Nós podemos observar que não existe sociedade sem lei, nem lei sem sociedade. Aqui trata-se de um assunto, nessa questão de animal solto, que era muito comum, certamente, naquele tempo. E o que acontece? Hoje, nós somos obrigados a ser regidos por inúmeras leis, por causa do tamanho do crescimento da sociedade. Então, a gente pode imaginar, há quem diga que, mas para que tanta lei? Sim, às vezes existe até algumas que são exageradas e vai fazendo muitas leis, mas você imagina uma sociedade tão grande sem lei? Você imagina essa quantidade de carros nas ruas sem o código de trânsito? Que caos que ia virar isso? Naquela ocasião, o próprio Deus, ele olhou e falou, eu preciso organizar esse povo que está indo para a terra prometida, por isso que ele fez os 10 mandamentos. E hoje não é diferente, por isso que o Senhor nos adverte a quê? A que nós obedeçamos às nossas autoridades, seja ela no âmbito eclesiástico, seja ela nas autoridades delegadas, como os políticos, que são eleitos por nós mesmos. E assim, sucessivamente, sejam os nossos patrões, onde nós podemos entrar nesse assunto também, porque existe muito, mas muito furto de hora de pessoas que vão trabalhar, mas na verdade não estão trabalhando. Existe muito furto do patrão, que ao invés de pagar o salário digno, também não está pagando. Então, irmãos, é muito extenso, é muito complexo essa lição. Sim, professor. E o próprio sistema, ele induz o ser humano ocioso ao furto, porque quando você pega essa situação, o próprio sistema, o cara trabalha muito, aí fala, não cansei, agora eu vou roubar, e quando ele não tem essa devida punição, ele incentiva outros a cometer o mesmo crime. A gente assiste nos jornais, às vezes tem um crime lá, ocorreu na época, um crime que eles explodiam caixas eletrônicos, aí saiu no jornal, os outros ociosos que estavam em volta, todos começaram a copiar e expandiu rapidamente para o país. E como é um crime que às vezes você não vê a punição, você não chega, a mídia não apresenta na cara, então, esse camarada aqui cometeu o crime de assalto, ele vai ter uma punição, depois de 10 anos aqui, ó, tá livre, cumpriu a pena. Não cumpre, o cara fica 2, 3 anos, aí tem uma redução de pena, vai diminuindo o código, vai diminuindo a sentença e vai incentivando a que mais pessoas pratiquem o mesmo crime.
Na verdade, o roubo, ele abrange uma área tão grande que você, às vezes, você rouba sem maldade nenhuma. E às vezes por maldade também. Vira um vício? Vira um vício. Você não entrega o seu dízimo, você está roubando. Você vende sem nota fiscal, você está lesando o Estado. Então, essa área abrange uma imensidão e que nós devemos ter muito cuidado. E principalmente quando se vende algo que não tem o devido valor. Por exemplo, essa caneca ela vale 100, eu vendo ela por 200 para lesar. Já com o tecido de lesar, porque a pessoa talvez não tenha um conhecimento do valor que aquele bem representa. Então há uma especulação de valores, um aumento de valores. Hoje mesmo, essa semana, eu estava procurando um ponto comercial junto com minha esposa. Então houve uma especulação dos preços, o pessoal pediu um preço absurdo. Você vê que não vale, mas é uma forma da pessoa te lesar ali numa continha de 10, 20, 30% a mais, que ela por si só já coloca em cima daquele bem. Existe também esse roubo, acho importante comentarmos também. É aí que entra, Marcelo, a questão de que Jesus disse no Mateus 5,20, que se a nossa justiça, os escribas e fariseus, eles eram religiosos, mas eles faziam tudo isso, e isso era comum, isso é a lei da vantagem. Nós crescemos num contexto, o brasileiro é tido como aquele esperto, o trapaceiro. Infelizmente, nós temos esse título. O jeitinho. O jeitinho brasileiro. É aquilo que eu comentei também com o presbítero Elias, que às vezes a pessoa está numa situação bem de inferioridade no setor econômico, mas ele começa a fazer coxinha para vender. Aí a coxinha fala, frango puro, coxinha puro frango. Aí ele mistura batata com farinha. E ele está falando que é lesando. Quando ele chegar num patamar maior, ele vai fazer a mesma coisa, no nível maior. Por que os políticos têm a dificuldade de ser honestos? Porque eram desonestos desde a simplicidade. Por isso que Jesus fala, né, que a Bíblia diz que se a gente for fiel no pouco, Ele nos coloca sobre muito. Muito bem explicado. Eu gostei. Professor Marcelo, 1 Coríntios 6, versículo 1 e o versículo 2. Professor, anote bem esse versículo para você levar para a sala acerca do que eu falei aqui agora, acerca de Paulo. 1 Coríntios 6, versículo 1 e versículo 2. E ele prossegue a carta, nós vamos ler só os dois versículos para você entender. E é muito interessante o que ele fala nessa carta aos Coríntios. Assim, professor Marcelo? Fantástico, sim. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Paulo pega pesado. Ele chega a dizer nessa carta que ele diz assim: não há entre vocês homens sábios que possam fazer tal julgamento. Mas Paulo era fantástico nessas cartas. Eu sou fã de Paulo, assim, nesse sentido de intelectualidade. E coloca ainda, se você comete o furto, como você quer julgar seu irmão? Que é o que explica esse texto aqui. Se você tem a vida torta, está fraudando imposto de renda, está fraudando nota fiscal, como você quer cobrar depois do sistema algo justo para você, sendo que você mesmo já não segue a própria justiça? Paulo era contemporâneo. Ele pensava além daquele momento que ele estava vivendo. Embora, como eu digo sempre, que a maldade humana é desde que o mundo é mundo. Desde a eternidade, desde que o Senhor criou o homem, que o pecado entrou, a maldade entrou, e aí nós, humanos, nós perdemos a essência e somos desonestos, se Jesus não entrar no nosso coração. Verdade. Eu vou continuar no tópico de número... Aqui mais eu vou tragar a professora Janaína. Sim, minha Maria, prossiga. Então, a lei responsabiliza o culpado pela destruição da propriedade ou lavoura de outrem por descuido que tenha levado fogo a queimá-la. O responsável pelo estrago tem de reparar os prejuízos indenizando o proprietário prejudicado. Havia na Palestina cerca de 70 espécies de espinhos
que serviam de muros divisórios de propriedades e rodeavam plantações de trigo. Isso gerava também conflitos na demarcação de terras. Ok, professor, sobre isso aí, nós precisamos entender que Deus se preocupa com o nosso próximo, principalmente vizinho. É interessante que quase todas as lavouras que existiam nessa época, podemos dizer nessa época de plantio, elas eram separadas por cerca de espinhos por causa da briga entre os judeus. Isso é muito interessante. Cercas vivas. Cercas vivas, é isso mesmo, professor Marcelo. Para se destacar nessa cerca viva, algumas para você levar para a sua sala, a título de curiosidade, se destacava essa cerca viva de espinho. Sina, o palo verde, o bracan, o chamir, o acanta, o sirdá, o sará e o silom. O silom era traduzido como espinho da dor. Tudo indica que o que foi usado na coroa de espinho de Jesus foi esse espinho chamado silom. A título de curiosidade, professor, para você levar para a sua sala, o livro de novas curiosidades, editado pela editora Conquista do Rio de Janeiro, no 4º volume, folha 76, ele traz algo muito interessante. Onde andam os restos da coroa de espinho que foi usada em Jesus Cristo? Isso é muito interessante. Eles dizem que a relíquia, que fala tanto em Mateus, no Evangelho de Mateus, ela está na França ou em Roma. Afirma-se que esse precioso objeto foi entregue em 1239 ao Luís IX, que era o rei da França na época. E o presente que ele ganhou das mãos do rei de Jerusalém, João Birene, e do imperador de Constantinopla, Balduíno. Tudo indica que onde está essa coroa, os restos dessa coroa, ela está guardada na igreja de Notre Dame, em Paris. Só para que você leve para o seu aluno. Sim, professor Marcelo. E está colocado aqui, muito bem também, aqui, que isso também gerava conflitos de demarcação de terra. E hoje nós temos sérios problemas na questão de demarcações de terra. Tem, por exemplo, pessoas que elas invadem as terras porque ela não possui uma terra, ela precisa de uma terra, e outros que criam movimentos, que existe um movimento no país, que eles muitas vezes se aproveitam desse movimento para poder angariar terras para depois vender e obter lucro. Muitas pessoas precisam realmente de uma terra para poder labutar, para poder morar, mas muitos se aproveitam disso aí e invadem lotes de pessoas que necessitam, às vezes tem uma fazenda muito grande, tem um pasto, a pessoa chega lá, cerca, fala que é dele. E a lei às vezes permite, Janaína pode muito bem explicar melhor isso, a lei permite que depois tenha a lei do uso capião, que a pessoa pode, depois de um período de tempo estando morando na terra, ela pode requerer a posse, ela como posseira, ela pode requerer a posse e ter uma escritura como dono. Então, aí a gente já entrou para o campo do direito civil. Engraçado que, né, quando a gente leu esse tópico, eu nem cheguei a pensar no uso capião mesmo, mas eu cheguei a pensar no direito das obrigações. O direito das obrigações é que, se eu pego essa caneca, e ela é de Marcelo, involuntariamente eu estou com ela aqui, deixo cair, eu tenho obrigação de restituir o dano. A lei dá o direito e o dever, eu tenho... mas foi sem querer, não importa. Mas você estragou, quebrou, você tem que restituir o dano. E às vezes nós cristãos queremos levar tudo na graça, Elias. Não, estragou e tal, irmão, você me perdoa aí? Não. Tem coisas que o pedir perdão não é para Deus, é para o irmão. Você pecou contra Deus? Sim, mas pecou contra o irmão. Se eu piso no cabo do professor Marcelo, é ele que eu tenho que pedir perdão. Se eu quebro a caneca do irmão Marcelo, eu tenho que restituir a caneca do irmão Marcelo. E é uma caneca cara. Essa caneca custou caro. E outra coisa, foi apontado também na lição a respeito, muitas vezes o pessoal faz uma queimada e invade o terreno do vizinho. Isso é muito comum. Pode-se fazer, que chamamos de aceiro, que é delimitada a área onde vai ser queimada. E o cara, às vezes, por a terra muito grande ou por preguiça, ele não faz, deixa queimar a queimadeira, queima a cerca, queima do vizinho, e sem muita importância, não vai dar nada mesmo. Então, a impunidade, às vezes, incentiva a pessoa a cometer o delito. É a ocasião que tem que fazer. Voltamos no ditado, é a ocasião que faz o... Na verdade, isso aí é direito das obrigações, né? A pessoa tem a obrigação de resguardar a propriedade do outro.
Até para fazer queimada você tem que pedir uma licença. Você não pode sair fazendo queimada assim, sem pedir a devida autorização. E entra no campo do direito civil mesmo. Embora exista também o crime de dano no Código Penal, em que você vai ter que restituir. Também lá no Código Penal existe crime de dano. Na verdade, o que Deus quer e o que as leis querem? Que nós tenhamos uma sociedade organizada, que respeite uns aos outros. E se nós tivermos relacionamento com o Senhor, você vai ter discernimento, entendimento de como que Deus quer que você viva. Muito bem lembrado pela professora Janaína, muito obrigado, gostei muito desse tópico. Vou continuar aqui no tópico. Número 3, o furto e o ladrão. Diz assim: a lei é que trata da guarda do dinheiro e bens. O termo usado para prata em hebraico é kasef, dinheiro e objetos, e kilim, artigos, utensílios e vasos. Traduzido também por traje, roupa, veste. Se alguma dessas coisas estiver sob a proteção de alguém e for roubada, o ladrão retribuirá em dobro caso seja descoberto. Mas se o autor do furto não for encontrado, o responsável pela custódia terá de provar sua inocência diante dos juízes. Isso que é interessante, meu amado, que nesses termos hebraicos, que serve significa dinheiro ou prata. Alguém abre em Lucas 7,37. Jaqueline, ele é utilizado como nós chamamos de utensílios, artigos e vasos. Quem estivesse a guarda dos tais e ele fosse lesado, se conseguisse pegar o ladrão tinha que restituir em dobro, como mandava a lei. Mas se não conseguisse, ele teria que provar em lei diante de um juiz que ele era inocente ou ele teria que pagar os atos. Foi o que a professora Janaína falou acerca da caneca do Marcelo aqui, que ele tem tanto ciúme com essa caneca. Alguém achou para mim Lucas 7,37? Sim. Então, professor Marcelo, pode ler? E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ela estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso do alabastro com unguento. Isso mesmo. Continua? Isso, só daí. Amado, esse vaso, interessante, nós vimos tantas pregações falando acerca do perfume, que era caríssimo, que custava 300 denários, mas nunca ouvi ninguém falar acerca do vaso, que era um vaso de alabastro, que era muito mais caro que o perfume. Então, basicamente, essa palavra que nós arremetemos em chamada kilim, era o utensílio que ela carregava. Tanto era precioso o que nós chamamos de kisef, ou valioso como dinheiro, o perfume, como também kilim era o alabastro, o vaso que ela carregava, que era um vaso transparente, que era muito difícil de fabricar, e até os dias de hoje é difícil de fabricar. Eu vou continuar no tópico número 4, acerca do trabalho, com a professora Janaína, que fala uma benção. Siga, minha amada. No jardim do Éden, Deus pôs o homem para trabalhar, mesmo antes da queda. A Bíblia está cheia de ensinamentos sobre o trabalho. O trabalho realiza o ser humano. O que pode, às vezes, fazer disso um tédio são os baixos salários, as péssimas condições de trabalho e a opressão dos maus patrões. Mas o trabalho em si é gratificante. O patrão deve ter um cuidado para não atrasar o pagamento de seus empregados e estes devem ser honestos naquilo que fazem e dizem. Ok, professor? Eu queria algo interessante nesse tópico, porque desde o princípio Deus honrou o homem com o trabalho. Agora é interessante que ao honrar o homem com o trabalho, Satanás se utiliza do tempo de folga do homem. Existe um ditado muito correto que o povo diz assim: mente vazia É a oficina do diabo. é a oficina do diabo. Amado, nós precisamos entender que Deus coloca o homem para trabalhar, para que ele tenha um relacionamento com o homem no trabalho. No próprio trabalho, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, a primeira coisa que nós lembramos é do Senhor. E tem que obedecer os patrões. Sim. Porque às vezes o crente, ele pede, ora a Deus tanto pelo trabalho, aí ele recebe o trabalho, vem nos cultos da quinta-feira, que é nosso caso aqui, Deus me abençoou, consegui um trabalho que eu tanto queria, daqui a 2 meses está reclamar, meu patrão é isso, é chato, vou chegar mais tarde no serviço, e começa a se queixar, já esqueceu do período de dificuldade e ainda reclama da bênção que Deus deu para ele. Eu vou lembrar aos senhores que o fazer serão, ou corpo mole que nós falamos no Brasil, isso aqui é interessante, tem 2 tipos de serão, né, que é uma mais tarde, o outro é o que nós chamamos de corpo mole.
algumas localidades do Brasil. É pecado. No popular, morcegação. No popular, isso aí, mocegagem. Amado, é pecado, porque você está tirando o seu patrão sem trabalhar. Isso aqui é muito interessante, nós podemos falar sobre isso, e é bom você levar para a sua sala, professor. Que existem pessoas que ficam enrolando para que ele possa ser mandado embora. Amado, isso é pecado. Converse com o seu patrão. Professor, leve para a sua sala, explique para a sua sala que esses pequenos delitos vai nos tornando seres diferentes do que Deus tem para nós nesse mundo. Isso é muito bem lembrado. Sim, professor Janaína, pode ficar à vontade. Nós temos percebido, e é falado nas igrejas genuinamente evangélicas, que nós estamos vivendo uma apostasia muito grande, onde o pecado não faz muita diferença, porque comete esse tipo de coisa, esse tipo de atitude, de roubar do patrão a hora, do patrão não querer remunerar o funcionário devidamente, de não pagar seus impostos, e uma série de furtos, que é uma apostasia. Irmão, nós, portando dessa forma, nós estamos indo para o inferno, parece que sem saber. Então é necessário que a igreja esteja voltada para o que o Senhor, por isso que o Senhor adverte a igreja que nós devemos ser santos. Porque quem é santo não vai cometer esse tipo de pecado. Muito bem. Eu queria que o professor Marcelo lesse para mim Colossenses 3, versículo 25. Eu sei que ele vai gostar muito dessa passagem, Henrique. A cara dele, essa passagem, sim, professor, pode ficar à vontade. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Na minha versão judaica diz o seguinte: não se perturbe, quem fizer o que é errado será pago segundo o seu erro e não haverá favoritismo. Amado, é a lei da semeadura, nós precisamos entender isso. Sim, professor Marcelo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, para a vossa pessoa. Por exemplo, nós que trabalhamos viajando, a gente se depara com situações, muitas vezes, um caminhão, ele transporta um determinado tipo de mercadoria e ele vem a tombar. Saquear essa carga, que as pessoas falam o seguinte, eles já mudam o termo, não é saquear, é porque o caminhão é segurado, com a carga segurada não tem problema perder. Eu tenho o meu ponto de vista, mas você concorda com isso? Amado, é pecado. É pecado porque não é seu. Nós precisamos entender que alguém vai ter que pagar por aquilo. Nós falamos sobre o que nós chamamos de descarregado. Amado, alguém está pagando por algo que você está usando. E não é você que está pagando. Sim, professor Marcelo. Uma vez eu vi um caminhão tombou, um caminhão de ração. Um moço estava carregando, eu conhecia esse moço, estava carregando um saco de ração de cachorro, ele nem tinha cachorro. Então, eu acho que é o prazer de pegar aquilo ali. E tem pessoas ainda que recebem, sabe? Não, tombou do caminhão, é mais barato, é melhor. O pessoal já tem o prazer de poder compactuar com esse erro. Professor Rafael, sim, mas às vezes tem hora que você pode pegar assim, desde que a polícia chega, faz o trabalho dela, aí tem a hora, né? Tem a hora que ela libera, agora está liberada. Aí o pessoal entra. Mas é outra situação. Nós deparamos com a situação, que é o mais clássico. Tem umas comunidades que ao longo da rodovia a gente observa que são várias comunidades que moram no entorno. Mas só que esse pessoal, a grande maioria deles, infelizmente, eles vivem disso aí. Quando o caminhão tomba, questão de 20 minutos, é impressionante. 50 pessoas aparecem do nada. Você chega num lugar que não tem nem boi, não tem cachorro, não tem passarinho, aparece do nada 50 pessoas, é um absurdo. eu vou prosseguir no tópico, que está terminando o nosso tempo. O tópico acerca dos bens com o professor Marcelo. Lembrando, senhores, que existe um pecado maior dentro do que o professor Marcelo falou, quando eles não jogam óleo na pista, para que o acidente ocorra. É um pecado gravíssimo. Sim, professor, tópico 2 dos bens. Fique à vontade. Vamos lá. Jesus renunciou à riqueza e, pelo que parece, esperava o mesmo dos discípulos. Além disso, Jesus mandou que o moço rico desse seus bens aos pobres, mas não exigiu isso de Zaqueu, que se prontificou livremente em doar metade de seus bens aos pobres. Não é requerido voto de pobreza para ser cristão, mas a riqueza pode ser um tropeço na vida cristã. A fé cristã não condena os bens materiais, desde que adquiridos com honestidade. É o amor ao dinheiro e não o dinheiro em si, a raiz de toda a espécie dos males. Ok.
A Bíblia não proíbe, nós precisamos entender isso, ela não proíbe a riqueza. Isso é muito. Agora, o amor à riqueza, ao dinheiro, isso sim é proibido. É nesse tópico nós queremos discutir na sala de aula. Eu queria que o professor Janaína vai falar, o presbítero Rafael, abrisse em Mateus 13, 22, meu amado, sim? Poderia ler para mim? 13, 22. Isso. E o que foi semeado entre espinhos, e o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Olha que interessante. É interessante que ele diz que o que foi semeado pelo caminho, ele é sufocado pelas próprias riquezas. Nós precisamos entender, amado, e isso aqui é interessante, que nesse tópico, nós precisamos entender que Jesus, antes de requerer algo de você, primeiro já sondou o seu coração. Por que eu estou falando isso? Ele sabe quem está adquirindo riquezas com desonestidade e também sabe, principalmente, quem está se apegando a essa riqueza. Porque existem pessoas que elas se apegam aos bens, amado. Inúmeros casos na igreja de pessoas que falam assim: Senhor, me abençoa com um carro, me abençoa com um carro, que eu vou fazer a tua obra. Quando Deus está pregando um carro, ela some. Nós precisamos entender isso. Você acha que Deus não sabia que isso iria acontecer? Sabia. Mas nós precisamos, acima de tudo, entender que Deus é Deus. E o fruto do seu trabalho você vai colher. Agora, a consequência do seu pecado, ela virá. Nós precisamos entender sobre isso. Amém, amados? A professora Janaína, sim? Então, em relação ao que nós acabamos de ouvir, do presbítero Rafael, do presbítero Elias, onde está o teu tesouro, aí está seu coração. Se o seu tesouro está nas riquezas, se o seu coração, aliás, está nas riquezas, seu coração está em sempre ganhar vantagem, aí está seu tesouro. Seu coração está ali, então o seu tesouro está ali. O que eu gostaria de dizer quando eu sinalizei ao presbítero é que eu não posso sair daqui sem dizer que nós precisamos entender que o cheque sem fundo é um furto. Você comprou e não pagou, você está furtando de alguém. E isso é terrível no meio da sociedade. Como isso tem alastrado no meio cristão? E mais, se você comprou no cartão de crédito, aonde a empresa que você comprou não vai nem saber se está devendo ou não, mas só que a administradora do seu cartão está sendo lesada. É um furto contra aquela administradora do cartão. Então, irmãos, servir a Jesus é por esforço. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Eu acho interessante que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Amado, isso é sedução, e tem muitas pessoas que estão cegas, principalmente quando nós falamos de gastos nessa área financeira. Principalmente sobre isso. Eu vou continuar no tópico de número 3, o Novo Testamento, com o presbítero Rafael. Se não, fica à vontade. O 8º mandamento é reafirmado diversas vezes no Novo Testamento, mas adaptado à graça, pois as sanções previstas no sistema mosaico não aparecem na nova aliança. O Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O apóstolo Paulo encoraja o trabalho não somente para o sustento da família, mas também para que cada um contribua para suprir a necessidade do próximo. Coríntios 2, não é isso? Amado, olha que interessante, eu queria deixar aqui Romanos, eu já estou terminando a aula, a conclusão diz que o cristão deve ter bom testemunho, e exalar o bom perfume de Cristo, onde viver e por onde passar. E dessa maneira Deus será glorificado, até no seu testemunho. Eu queria já terminar essa aula, deixando minhas considerações finais, com o texto de Romanos 13, versículo de número 12, diz assim: a noite está acabando e o dia chega. Olha que interessante. Deixemos de lado os atos das trevas e armemos-nos com armas da luz. Vivamos de forma adequada, como as pessoas fazem durante o dia. Amado, nós precisamos entender o que Deus quer comigo no 8º mandamento. Deus não quer somente proibir o ato de furto, no sentido da linguagem que nós falamos.
da mentira, mas o que ele quer proibir também é a mentira. O que ele quer proibir é a falsidade, o que ele quer proibir é o engano, o que ele quer proibir é a desonestidade. E principalmente o sequestro. Sequestro de quê? De pessoas também, mas o sequestro de ideias. Quantas pessoas têm ideias na igreja fantásticas, mas por ela ter um cargo menor na igreja, isso eu quero falar, amado, e eu senti no coração de falar isso. É muito interessante, eu ouvi alguém falar essa semana comigo, é porque o irmão é menor na igreja, porque ele tem um patamar menor na igreja, ele tem uma ideia brilhante, os maiores não acatam a ideia. Depois de um determinado tempo a ideia aparece, revestida de uma capa mais bonita, mas é a mesma ideia do irmãozinho. Amado, isso é furto. Nós precisamos entender isso. Quantas pessoas dizem ser honestas, mas vai lá e copiam o CD na internet, copia a pregação do irmão e começa a vender. Amado, isso é furto. Nós precisamos viver, como diz Paulo na carta de Romanos, no capítulo 3, no versículo número 12. Nós precisamos viver como se estivesse durante o dia, amado. Eu me despeço de você, deixando um forte abraço. Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres, que Deus possa abençoar todas as professoras. Um grande abraço aos professores. Que esse dia seja repleto de graça e principalmente de testemunho na presença do Senhor. A minha bancada, as considerações finais, presbítero Rafael, professor Marcelo e professora Janaína. Fica à vontade. Eu quero agradecer mais um momento oportuno que nós tivemos de estarmos juntos aqui e que Deus abençoe cada um dos irmãos que estão nos acompanhando. Professor Marcelo. Muito obrigado a todos aqui presentes aqui na bancada. Acredito que foi uma lição que vocês daí das classes podem tirar um grande proveito, porque isso aí está dentro do nosso dia a dia, são coisas corriqueiras que nós muitas vezes podemos cair no erro. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Um forte abraço e até a próxima lição. Eu agradeço a Deus por estar aqui, agradeço ao presbítero Elias, como eu já tenho dito a ele, com essa iniciativa tão nobre, que Deus possa te abençoar. E eu e você, mulher, que no Dia Internacional da Mulher, este dia, nós possamos assim nos alegrar e entender que Jesus foi o primeiro libertador das nossas vidas. E que nós possamos ser mulheres que deem destaque, como foi, por exemplo, a rainha Esther, que mudou a situação do seu povo porque ela se rendia ao Deus Todo-Poderoso. Então que nós possamos ser assim. Aprenda hoje, nós aprendemos aqui, que não devemos enganar de forma alguma. O furto é um engano, se apropriar daquilo que não é nosso. Vale a pena ser honesto. Que Deus te abençoe e que nós possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Amém. Que Deus possa te abençoar, professor. Um forte abraço a toda a equipe EBP, a minha bancada, muito obrigado. Sinta-se à vontade para voltar mais vezes. E a você, que Deus te abençoe por compartilhar e estar conosco em mais uma lição. Paz seja com todos. Amém.